Oi, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre o livro Ânsia Eterna, subindo no salto, direto da biblioteca da Soninha. Tudo bem? Como vão vocês? Vamos levando, vamos lendo, vamos estudando, vamos vivendo, vamos seguindo em frente. Hoje é As Histórias do Conselheiro. Muito bem. Gente, 3 padrões claros aqui. Começa com o diálogo, né? Uma história dentro da história, e temos também uma crítica à burguesia. Vários pontos, né? Vários pontos que a gente vai comentando no decorrer. Então, já vou começar então falando com vocês sobre esse diálogo inicial, para vocês terem uma noção. Quero primeiro que vocês vejam esse cenário. É uma turma burguesa, alta elite, conselheiro era um homem chique, tinha muitas histórias, foi juiz de direito, né? E ele estava no meio de uma roda contando, tipo, piadas, as coisas, tudo, menos falando de coisa, digamos, séria. E ele está contando uma história que na história a gente já vê uma crítica, vocês vão ver. Pois, minha cara senhora, foi assim que se acabou a história. Ah, tem graça. E a rapariga não tornou a aparecer. Nunca mais a vi. Só sei que o Shin casou. Com a tal velha rica? Exatamente. Ah, mas é delicioso. Teve pilhéria, teve. Realmente eu tenho presenciado muita coisa. Ah, então, senhor conselheiro, enquanto não nos servem o chá, conte-nos outro caso. Esse foi de um humor irresistível. Ora, o Shin deve ter contado uma história que o cara se casou com uma mulher rica, era o Shin. Shin é um chinês, gente. Sabe? Já começa por aí. Aí então ele resolveu contar uma história que ele tem guardada dentro dele, que ele acha assim sensacional, né? Então vamos lá. Ele fala que ele era juiz da comarca do interior e que o doutor Lemos sempre ia visitá-lo. Pensa, ele morava sozinho num grande casarão, fim de tarde ele já via aquele homem chegando. Sabe quando vai chegando alguém chato? Ele coloca claramente, ele fala, o sujeito era cacete. Olha, já usando uma gíria, né? E ele fala que esse homem todos os dias ia lá, lia tudo, falava de tudo, falava das demandas, era um advogado também. E ele detestava esse homem. E olha o paradoxo, ele adorava esse homem. E ele começou a falar que ele sentia falta desse homem enquanto ele não chegava. Que então ele mandava a empregada servir um chá, e eles iam conversando sobre as coisas, sobre as demandas, sobre as leis, sobre os libelos, sobre tudo. Aí, de repente, né, esse homem só tinha um prazer realmente na vida, porque esse homem ele tinha vários preconceitos nele, tadinho. Ele era um cara todo reacionário, no que tange a sociedade, no que tange a religião, mas ele tinha uma alegria infinda. E a alegria infinda era o filho dele, Isidoro. Filho esse que foi levado para a corte, Rio de Janeiro, pelo padrinho para trabalhar de caixa de banco. E era o orgulho do doutor Lemos. E ele falava nesse rapaz com tanta alegria, que esse meu filho, ele é tão bom, eu não pude dar estudo, nada, você vê, ele está lá trabalhando, etc. Então, vai acontecer uma coisa triste. Aí as burguesas e burgueses, tudo, tá, o que aconteceu? O que aconteceu? Calma, vou contar. Continua o nosso conselheiro. Aí o conselheiro vai falar que um dia ele recebe uma carta do Rio de Janeiro, de um compadre, dizendo que o tal Isidoro, o filho amado, o rapaz bom, que era o orgulho do pai, havia roubado o banco e fugido com o dinheiro para os Estados Unidos. Gente, esse conselheiro ficou louco. E ele que ficou incumbido de contar para o doutor Lemos. Quem disse que ele tinha coragem? Primeiro, ele começou escondendo o jornal. Cada dia ele se enchia de coragem. Hoje eu falo. Não, hoje eu falo. Não, hoje eu falo. Ele não falou. Ele não conseguiu. E aí, quando ele pensava em falar, vira o doutor Lemos, tira uma carteira e fala, olha que coisa linda,
Meu filho me mandou esse monte de dinheiro, que rapaz bom, que sonho. E um dia, e ele assim, meu Deus, eu vou ter que contar. E ele conseguiu convencer todo mundo a esconder, escondiam uns jornais, etc. Até que um dia eles estavam caminhando e tinha o alto do morro, ele assim, ali eu quero construir meu chalé. Meu Isidoro vai morar aqui, ele vai ter uma esposa, vou ter filhos e eu vou ter uma vida feliz. Nesse dia, o conselheiro resolveu fugir dali. Ele falou, não vou aguentar, não contou nada e foi embora. Deixa eu contar aqui para vocês o trecho falando. Pediu transferência, foi embora. Página 58. Aqui tem um monte de calendário para vocês pesquisarem, tá? Muito bem. Fui embora, né? Escrevi para ele do Rio, nada. Soube mais tarde, por uma carta do promotor público, que o velho estava louco. Disseram-lhe tudo no próprio dia da minha partida. Aquela boa gente arrebentaria de impaciência se não o fizesse. Ora, aí está, minhas senhoras, como se acabou essa segunda história. Decididamente, senhor conselheiro, achei muito melhor a primeira. Deveras, minha senhora, sou da mesma opinião, confirmou o general. E eu, disseram outras vozes, pois meus amigos, entre todos os fatos da minha vida, foi este o que maior impressão me deixou. Sempre que eu me lembro do infeliz pai, o homem não conseguiu continuar. Ele ia continuar falando do sentimento daquele pai. A conversa veio assim, ó. Bem, interrompeu a dona da casa, disfarçando um bocejo. Vamos ao chá? Tipo, gente, vida que segue, sabe? Vida que segue. Aqui é uma crítica muito forte. Ninguém quer saber do real, que é histórias que entretêm. Você viu aqui, ó, tem a questão de corrupção, tem um pai que põe toda a expectativa no filho, tem a questão do homem não ter sido respeitado, tem a questão daquela burguesia estar conversando e nem se preocupar com o que aconteceu, sabe? É doloroso, é doloroso. Assim, ó, quem puder pesquisar, que seria interessante, no nosso material já tem tudo feitinho, claro, né? Libelo. O que é libelo? Libelo é uma acusação. Arneiro é uma terra estéril, como um grande arneiro, tá? Ainda está no sentido figurado. Côdea, quando ele pegou a côdea do pão, é a parte dura do pão. Figura de linguagem, sempre tem uma, e eu gosto sempre de separar uma figura de linguagem pra gente. Aqui quando ele diz assim, ó, nós dois esgotamos o velho porto, tomamos um porto. O que é isso? Uma metonímia. Porto é o nome do vinho, vinho do Porto, então tomei o Porto. Gente, esse final de conto, então, como eu coloquei aqui de mensagem, demonstra que a burguesia quer histórias leves, mesmo que rindo de um chin. E vamos ao chá, é a famosa vida que segue. Até daqui a pouquinho no nosso próximo conto. Tchau!